bem, gente? Começa agora mais um podcast no Contexto, sua experiência semanal do estudo da Bíblia, claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico com o tema desse trimestre. Que temporada incrível, gente! Levítico! O que as novas gerações podem aprender com esse livro antigo? Antigo, até pode ser, é verdade, tá? Mas que é atual, hein, gente? Temos aí aprendido temas incríveis, o último aí sobre pureza, envolvendo a nossa sexualidade, conselhos incríveis para que a gente seja feliz e esteja protegido contra as coisas que fazem a gente sofrer neste mundo, né? A gente tem a oportunidade de poder estar aqui aprendendo, mais ainda hoje vai ter um tema incrível. A gente está hoje praticamente celebrando, terminando uma semana especial, que temos aí celebrado o Dia Mundial do Clube de Desbravadores, esse ministério incrível que tem abençoado tantas pessoas. Eu já tive a alegria de poder liderar também esse ministério alguns anos atrás, e foi uma experiência incrível. Continua sendo, porque é um ministério que está aí, diz que uma vez desbravador, sempre desbravador. E desbravador de verdade, ele só vai trocar o lenço por uma coroa. Eu quero mais uma vez parabenizar você, que é líder digital, regional, dessa área incrível, diretor da diretoria, você que é um desbravador, desbravadora, nosso pastor amigo, o pastor César Nascimento. Eu transmito aqui um abraço para ele e para todos os desbravadores aqui da nossa associação. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje mais uma vez alguns amigos, né? Na realidade, os jovens, eles amam também esse ministério. E eles representam aqui a equipe do projeto Um Ano em Missão, que está acontecendo aqui na nossa associação. Eles representam uma elite dos jovens do nosso ministério, que tem dedicado um ano de suas vidas para dedicar-se completamente à missão, à consagração, ao voluntariado. Eles estão ajudando a plantar uma igreja, inclusive estão aí trabalhando, já fundaram, né, trabalhando com o Clube de Desbravadores, lá no bairro do Portal dos IPs. Um abraço aí para os amigos dos IPs, um abraço para vocês aqui do pessoal do Ano em Missão. Eu tenho a alegria de apresentar hoje aqui um brother que eu conheci há algum tempo atrás, ouvi falar do nome dele, comecei a orar, e aí Deus nos mostrou, fizemos uma entrevista, tem todo um processo. Aliás, você que ainda não conhece o Projeto Ano em Missão, entra lá, o Ano em Missão, OYIM.org. Você pode lá preencher esse formulário, participar do processo seletivo e poder, quem sabe, participar do projeto Ano em Missão em 2024 aqui na nossa Associação Paulista Leste, tá bom? Ou se você é de algum outro lugar do Brasil, da América do Sul, se inscreve lá, entra nesse site, coloca lá a tua associação, a tua união e participe do processo seletivo, como participando também alguns jovens que estão participando aqui conosco desse podcast, desses últimos episódios da nossa temporada aqui do tema Levítico, tá? E hoje, como eu estava dizendo aqui, eu vou apresentar um brother, um amigo. Ele é conterrâneo, gente, é lá do Piauí. Isso que, olha, é o estado que vai para o céu mais rápido, gente. Da fila é nós, tem onde correr. Aliás, um abraço, nossos jovens do Piauí, que tem acompanhado sempre aí, das várias igrejas, que tem recebido alguns feedbacks aí. Mas ele é da terra, né? Ele é da terra que vai mais cedo pro céu, porque, gente, se depender de quintura, a gente já tá no céu, gente. Porque a Bíblia fala assim, ó, não pode ser frio e nem morno, tem que ser, aliás, não pode ser morno, tem que ser quente, gente. E a gente tá aqui muito feliz de poder participar desse podcast com ele. Ele estava fazendo, deu um break aí na Arquitetura, perdão. Ele também tinha lá seu empreendimento pessoal, deixou lá seu clube, pessoal lá de Parnaíba, de onde ele veio. Ele tem dedicado tempo para se envolver na missão. E recebam aí, gente, com muito carinho, o nosso convidado de hoje, Alisson, lá de Parnaíba, Piauí, fazendo parte do projeto Ano em Missão aqui na Paulista Leste. Bem-vindo, brother! Eu que agradeço, pastor, pela oportunidade de estar aqui representando essa terra maravilhosa, né? Que é Parnaíba. Sou suspeito em falar que é o litoral mais bonito do Nordeste. Então, se você puder conhecer lá a cidade de Parnaíba, queria até mandar um abraço a todos que estão lá, minha igreja, minha família. Tenho certeza que todos estão aqui assistindo esse podcast maravilhoso. Aliás, um abraço pro Júnior, viu, meu sobrinho? É muito amigo do Alisson aqui, viu, Matheus? Galera apaixonada aí pelo Clube de Desbravadores, grandes líderes aí. E temos certeza. Você aqui. Prazer estar aqui com você. Pastor, eu também queria apresentar uma pessoa muito importante para esse time, né? Do Ano em Missão, uma pessoa trabalhadora, Quem é? Uma pessoa disciplinada. Poliglota. Que trouxe lá da comunidade hispana para nos ajudar nesse projeto. Sem ela, a gente seria quase nada, que é a Raquel. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui, um prazer imenso mesmo. Acho que faz tempo que eu tava devendo. Eu lembro que teve um tempo aí que você convidou também, mas não consegui. Foi você dando o bolo da gente, né, Raquel? Mas é uma alegria estar aqui, pastor. E também,
mandar abraços, mandar muitos beijos para a comunidade hispana, porque realmente eles fazem falta na minha vida, de alguma forma. Eu sinto falta deles. Bom, agora apresentando também o nosso querido pastor do projeto Um Ano em Missão, maravilhoso, cheio de exemplos que nos dá bastante, em sério. O pastor Rodrigo Silva aqui com a gente. Me empolguei. Levei a fama do Rodrigo Silva, olha só. Desculpa. Mas, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. É um privilégio, é um prazer podermos juntos estudar essa lição. E eu estou aqui com o rei do podcast. Olha! Ele é o cara da área e vocês já conhecem, já estão acostumados a ouvi-lo aqui no nosso dia a dia, pastor Fabrício Leão, departamental de jovens da nossa associação. É uma bênção para nós, pastor Fabrício. Amém. Muito obrigado por estar aqui novamente. Viu? Muito bom, um abraço aí, pastor Rodrigo, para Elô também, tem coordenado o projeto Ano em Missão ali, da nossa equipe ali no Jardim dos Ipês, no Distrito do Polvilho. Eles têm feito um lindo trabalho lá naquele lugar, plantando, estabelecendo uma nova igreja, e é muito legal poder participar também do podcast com vocês. Obrigado, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Queria também desafiar você a perseguir a gente nas redes sociais, aí nosso perfil do Instagram, Jovens Adventistas APL, acompanhando aí todos os projetos que acontecem no Ministério Jovem, os bastidores do projeto, do podcast também, os episódios a cada semana. Acompanhe lá o timeline, as ações, os projetos, os grandes eventos, os treinamentos. Pessoal, estamos aí já chegando aí, já um mêsinho mais pra frente teremos aí nossa Campal Jovem com o tema novamente, pregadores aí, pastor Daílson Fonseca, Cândido Gomes, Daniel Lide, que vai ser incrível e você não pode ficar de fora desse grande encontro também, tá bom? Mas é isso aí, eu queria desafiar você também a seguir a gente, quem sabe até se inscrever aí, vai, aproveita aí, clica aí no nosso canal do YouTube, Paulista Leste, você pode acompanhar também todos os episódios anteriores e também desse episódio, a minutagem do tema dessa semana, que vai ser incrível, tá bom? E compartilhar, ele está também disponível para você também em áudio, na plataforma que você achar melhor. Não só compartilhar, mas também seguir a gente aí e acompanhar todo o projeto e o conteúdo, para que você tenha também uma ferramenta a mais aí para você crescer na sua experiência com Deus, de estudo da palavra de Deus, tá bom? Eu queria pedir a Raquel que faça em espanhol ou português? Qualquer um dos dois, pastor. Vai ter que espanhol, vai ser espanhol agora, tá? Olha lá, oração, tem que ser espanhol, senão não oro não, viu? Tá Pede bom. a bênção de Deus aí, la bendición de Deus para isso. Vamos orar, então. Pai amado que está no céu, te agradecemos por estar aqui, que nos ajudes a poder, Senhor, entender esta lição. Na verdade, já estudamos, que os que estão nos assistindo, Senhor, também possam entender a lição, possam compreender mais com este podcast. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Ficou devendo em espanhol, viu? Você começou aí, não sabe se fazia ou não, né? Tá bom. Vamos lá, gente. O tema da semana é um tema bem legal, tem que ver com prática da vida cristã, uma coisa do cotidiano. Alguns imaginam esse tema como uma coisa assim, sabe, como um eremita, assim, no meio no topo de uma montanha, comendo aquele arrozinho ali, bem pouquinho, né, distante das pessoas, né, isolado do mundo, né, para ter santidade. Não, não, não. O tema da semana é santidade. O que é esse tema? O que ele representa? Vamos poder perceber que há muita coisa, é muito mais prática do que nós imaginamos. A gente imaginamos santidade como algo subjetivo, algo que não pode ser mensurável, né? Mas segundo o que nós vamos estudar hoje, vamos perceber que não, viu? Tema santidade. Na tela aqui, a nossa tirinha da semana. Eu queria ouvir a opinião de vocês aqui, qual foram as impressões que tiveram da tirinha da semana. E começando ali pelo Alisson, o que é? Eu sei que alguns é meio óbvio que tá escrito. Eu queria que vocês viram de detalhe, de destaque, o que vocês aprenderam aí com a tirinha da semana. Começando por ele, nosso conterrâneo. Quando eu vi a tirinha, né, eu vi que realmente já está bem explícito, né, a mensagem que ela quer trazer, né, o que ela quer nos mostrar. Só que tem uma palavra que é bem interessante, que é não nos devemos nos misturar. Eu fui pesquisar o que significa misturar. E misturar é nada mais do que juntar ou compor coisas diferentes. Então, nós estamos sim no mesmo mundo, só que nós somos diferentes do mundo. A gente está ali no mesmo local, né? Porque Jesus ainda não voltou para fazer a purificação, só que a gente não pertence a esse mundo. É interessante a gente saber que a gente é peregrino nesse mundo, ou seja, a gente é diferente do mundo e do pecado que o mundo tem. E não dá pra misturar coisas diferentes, né? Exatamente. Legal. Boa percepção aí. E aí, Raquelita, que passou aí, que impressiona essa cor dela tirinha dela semana? Pastor,
igualmente, né, de misturar, porque ele fala que é óleo e água, e realmente eles não podem se misturar. Se você colocar os dois, vai ficar diferente, tipo, níveis diferentes. Não conseguem se mesclar, né? Não conseguem se mesclar, misturar. E aí, o que eu vi é que como a gente não se misturar, como, né? Porque a gente recebe muitas influências do mundo. Cultura, cidadania, tudo influencia a gente. Filmes, músicas, muita coisa. Então, a gente só vai deixar de ser influenciados quando nós começarmos a olhar o amor de Deus que é para nós. E esse amor está onde? Na lei de Deus. Boa. É isso que eu vejo. Olha, fala aí, Rodrigão. Agora eu quero saber se tu vai conseguir acrescentar alguma coisa depois disso aí. O pessoal aqui tá dando aula, né, pastor? Mas olha só. Qual a impressão que você teve aí? Quando eu leio essa palavra, eu vejo a tirinha e eu olho a palavra santidade, a primeira coisa que vem à minha mente é que é alguém que é separado para uma função especial. E isso me faz lembrar do texto lá de Mateus, capítulo 5, que diz que nós somos o sal dessa terra. Ou seja, nós temos uma função especial e isso de maneira prática, que é dar sabor na vida das pessoas. E a lição, ela vai vir tratando a respeito dessa santidade e a gente vai perceber que santidade é muito mais do que você estar ali, quem sabe, em um monastério ali, jejuando constantemente, mas é algo prático. Nós somos separados, sim, mas para algo prático. Lembrando que o sal só tem sentido se ele salga, né? Se ele salgar. Interessante, ele falou, não pode se misturar, mas o sal tem que se misturar para poder... Exatamente. E aí? Eu destaco aqui uma questão aqui, olha, que é legal a questão do exemplo do copo ali, a água e o óleo realmente não se misturam, né? Quem já fez experiência sabe o que eu estou falando, né? Não mistura, é incrível. Porque são substâncias diferentes, né? Sim. Mas um detalhe aqui, né? Quando a filha faz a experiência e mostra pra mãe, a mãe fala assim, é isso mesmo, você entendeu agora, filho, o que é santidade? Assim tem que ser a nossa vida. Olha. Filha, estamos neste mundo, mas não devemos nos misturar com os pecados. Alguns interpretam, entendem santidade como não se misturar com os pecadores. Porque se fosse por esse sentido, Jesus era o pior de todos, né? E a Bíblia recorrentemente apresenta ele como estando o tempo todo comendo, andando, tocando, abraçando pecadores. Mas embora ele abraçasse e convivesse com pecadores, e os piores, até os mais, né, rotulados como os piores daquela época, ele não os contaminava. Exatamente. Ele não se misturava. Porque o apelo da santidade é a gente não se misturar com os pecados, não com os pecadores. Pecadores, óbvio, assim como Jesus, precisam. Como é que você vai salgar uma comida colocando o sal fora da panela? Não tem como. Não faz sentido. Então a santidade não é se isolar das pessoas, mas é se afastar ou não se misturar com o pecado, ou com a prática do pecado, Exatamente. ou com os valores deste mundo. Oi. Pastor, é interessante da sua fala, porque se a gente não fosse se misturar com pecadores, nós mesmos não seríamos, né? Não teríamos como viver no mundo, porque nós mesmos somos pecadores. Mas Jesus, ele não só se misturava com os pecadores, mas ao invés dele ser influenciado, ele influenciava. E aí, isso é uma vida de santidade. Lembra de Noé? Noé era um homem justo, bom, reto, né, e tal. Jó, né? Reto, temente a Deus, agradava, né? É uma pessoa que se desviava do mal. Isso é santidade, sim, certo? Mas andava com as pessoas. Ele tinha o testemunho, bom testemunho das pessoas, né? Não faz sentido você viver uma vida de santidade longe das pessoas, certo? Como o sal não serve também, não tem sentido nem propósito, ele não salga a comida que ele tá ali para se misturar. Tem uma função especial. É isso aí, abençoar. É por isso que ele é santo. Bom, que somos. Eu queria correr aqui, gente. Vamos lá, vamos compensar o tempo aqui, tá? O livro aqui, o texto base da semana está no livro de Levítico, capítulo 19. Lê esse capítulo todo, que tá muito legal, gente. A gente vai perceber nesse capítulo que a santidade tem muita relação com como eu vivo, trato e convivo com as pessoas. Santidade não é só o que eu vivo diante de Deus, não é? Mas é o que eu vivo diante de Deus, que é um pedido que ele tem, ele é santo, quer que a gente seja santo também, mas é o que é praticado, experimentado e vivenciado com as pessoas. Por isso que é tão importante a gente ter essa noção de que Deus não quer que a gente se misture com os valores que estão nesse mundo, mas sim abençoemos as pessoas e a tal ponto deles experimentarem com a gente essa vida de santidade. Tá bom? 19, eu vou ler alguns versículos, não dá para ler tudo. Eu vou ler aqui o versículo 1, diz assim, ó. Capítulo 19, diversas leis. Disse ainda o Senhor a Moisés, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeitem cada um de vocês a sua mãe, olha, seu pai. Então, ser santo é respeitar pai e mãe, ó, aqui, ó.
guardar os meus sábados. Olha, interessante, é tudo prática. Eu sou o Senhor Deus, o Deus de vocês. Aí vai repetir muito isso aqui, né? Não se voltem para os ídolos, não pratiquem idolatria, né? Nem façam para eles deuses de metal. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Vem várias recomendações aqui. Aí eu vou aqui agora pular para o versículo 10. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado, para o estrangeiro. Olha, eu sou o Senhor, eu sou o Deus de vocês. Ou seja, compartilhe o que você tem com quem tem menos, né? Não fique pegando tudo para você. Inclusive, abençoe os que não são da sua terra. Vocês também foram estrangeiros, no caso do povo de Israel, né? Verso 11. Não furtem, não mintam, não enganem aos outros, não julguem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam, nem roubem ao seu próximo, não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de alguém que recebe a diária. Olha, seja justo, né? Com quem precisa, um combinado que você fez com alguém. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço na frente de um cego. Mas temam ao seu Deus, eu sou o Senhor. Verso 15, não cometam injustiça, num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça, seja ele o grande ou pequeno, o rico ou pobre. Não espalhem calúnias no meio do meu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Aí aqui, ó, não guardem ódio contra o seu irmão no seu coração, antes repreenda com franqueza ao seu próximo, para que por causa dele não sofra as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardar o rancor contra alguém no seu coração, mas ame cada um seu próximo como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem. Aí vou falar de diferentes espécies de animais. Não plantem 2 sementes na mesma lavoura. Não usem roupas feitas com 2 tipos de cores. Tem um contexto na época, né, assim, que tinha uma razão porque ele estava orientando a isso. É muito interessante isso, né? Aí termina assim, olha, não usem medidas desonestas, verso 35. Quando medirem o comprimento, peso ou quantidade, usem balanças, pesos honestos. Olha, tanto para os cereais quanto para os líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeçam aos meus decretos e a todas as minhas leis, e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Gente, é um monte de orientação, detalhes do dia a dia, da vida, do relacionamento, da prática, da honestidade, dos recursos. Realmente são muitas coisas muito práticas. Você percebe aqui que Deus ele fala assim, ó, eu sou santo. Quer ser santo? Então vou te dar uma lista do que é na prática que é ser santo. Ele vai fazer uma listinha ali e é muito legal, né? Como Deus apresenta e tira da gente quebra esse paradigma de que santidade é algo que você vive isolado das pessoas, é algo que você vive distante das pessoas, é uma coisa subjetiva. Não, é muito mais concreta, objetiva e prática do que nós imaginamos, não é isso? Eu queria até pedir ao pastor Rodrigo, né? Em Cristo e na vida cotidiana. Até olha só, os conceitos aqui, né? Como é que funciona a santidade na vida cotidiana? É interessante, né? Porque o próprio título ele já fala, né? Em Cristo e na vida cotidiana. Ou seja, a santidade ela está ligada aí a essas 2 coisas, né? Nossa posição diante de Deus e na nossa vida prática. Ou seja, santidade de fato é aquilo que nós praticamos. Vivemos no dia a dia. Vivemos no dia a dia. E uma coisa importante que a gente precisa entender e ficar claro. Nós só podemos ser santos se nós estivermos conectados com aquele que é santo, se nós aprendermos a fazer aquilo que ele veio fazer aqui nessa terra de maneira prática. E estar em Jesus nos torna, de maneira prática, de dentro para fora, pessoas santas. Ou seja, como que eu trato a minha esposa? Como que eu trato aquela pessoa ali da minha convivência, no meu trabalho, na faculdade, os meus professores, aquela pessoa que está necessitada? Tudo isso demonstra se de fato eu estou sendo santo. Aquilo que eu falo, aquilo que Jesus fala, né? Sede santos porque eu sou santo. Isso vai refletir no nosso dia a dia de maneira prática. Exatamente. Como você trata as pessoas. E lembrando que isso ocorre, esse processo de santificação, é um processo que ele vai levar a vida toda, né? Ao longo de toda a nossa vida, nós estamos vivenciando esse processo de santificação. Exatamente. Então, basicamente, pastor Fabrício,
em Cristo e na vida cotidiana. Somos santos porque estamos em Cristo, mas também somos santos de maneira prática, praticando aquilo que nós sabemos que devemos praticar. Legal, muito bom. Então aqui destacar aqui a parte, até tá grifada aqui, na parte de azul aqui, estar em Jesus nos torna santos de maneira prática, olha. Então não tem nada de teoria, gente. Na verdade, na vida cristã não tem nada de teoria, né? Tudo que é teórico deve nos impulsionar para a prática, né? Então, torna santo de maneira prática, de dentro para fora, então não apenas apenas vivemos em Jesus, mas ele também vive em nós por meio do Espírito Santo. A santidade, portanto, é aquilo que Deus realiza por nós e em nós. E através de nós, né? Através de então, nós. Um filho que obedece pai e mãe, ouve pai e mãe, respeita o pai e mãe, ele está vivendo a vida de santidade. Uma pessoa que é honesta nos seus negócios, ela está vivendo na santidade. Uma pessoa que decide não falar mal de alguém, está vivendo em santidade. Sim. Certo? Uma pessoa que não... eu vou ser favorável a essa pessoa só porque ele é humilde. Não, você tem que ser favorável a ela porque é justo. Né? Essa pessoa aqui é soberba, é muito rica, pois eu vou ser... é uma forma de eu poder fazer ela baixar a bola. Não é correto. Outra coisa importante, né? Não guarde rancor de ninguém. Você imagina, isso tem tudo a ver com santidade, né? Você não devolvendo a mesma moeda, vê alguém fazendo o que é errado, e até você corre o risco de pagar o preço com ela, vá lá com franqueza, com respeito, mas chame atenção. Isso é santidade. Não é ver o pessoal lá, mas você é com ela, não tem nada a ver comigo aí, ela que se vire, pague as consequências. Não, santidade é você buscar fazer o que é correto e até fazer outros também fazerem, motivar outros a fazer também aquilo que é correto. Às vezes, pastor, a gente vê as pessoas dizendo, né, que amam tanto a Jesus e que são santas e tudo mais, só que isso é um fato que vai se revelar verdadeiramente na vida cotidiana. A gente vai perceber se a pessoa ela realmente está escondida em Jesus através da sua prática, daquilo que ela pratica, né? A Bíblia diz, pelos vossos frutos o conhecereis. Isso é santidade. É você caminhar de maneira prática, fazendo aquilo que Jesus ordena que nós fazemos, diante de tudo aquilo que o Senhor já mencionou aí. Que ele já fez por nós. Que ele já fez por nós. E o interessante é que santidade não é eu me isolar. Muito pelo contrário. Eu preciso das pessoas para eu demonstrar que eu sou... Experimentar, praticar. Exatamente. Então eu preciso do próximo para eu mostrar que eu estou em Cristo. E Cristo, ele nos dá 2 exemplos no Antigo Testamento, através das leis de Levítico, né? E no Novo Testamento, ele mesmo, como palavra viva, nos mostrando um exemplo de como deveria ser seguido. Interessante que um dos textos mais lindos que Jesus citou, né, com respeito ao amor a Deus, né, e ao amor às outras pessoas, está no livro de Levítico, né? Sim. E assim, a frase, uma das frases mais lindas, porque santidade tem a ver com amor próprio, né? Santidade tem a ver com reconhecer o valor que Deus atribui a gente, né? Santidade tem a ver com respeito próprio, né? Aí tem que ver a questão de pureza também, que a gente mencionou no último episódio. Mas Jesus falou assim, olha, ame as pessoas assim como você ama você mesmo. Respeite as pessoas como você gostaria de ser respeitado. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Certo? Trate as pessoas ou se relacione com as pessoas como você gostaria que as pessoas se relacionassem com você. Ame aos outros como você também se ama. Então percebe que santidade ele envolve todos os sentidos da nossa vida, como a gente se vê, como a gente vê os outros, como a gente vê Deus, não é? Como a gente se relaciona com as pessoas, no cotidiano, é prático, é diário. Quem está em Cristo vai viver em santidade e vai, na prática, experimentar isso em todas as suas relações, em tudo que ela pratica, né? Eu queria agora pedir aqui a força aqui, queria pedir aqui a Raquelita, me ajude aqui na parte do Compreenda. A santidade ela é variada, né? Parece que há vários aspectos que a santidade, o livro Levítico apresenta vários aspectos, né? Formas que a gente pode vivenciar e experimentar de forma variada essa experiência da santidade. Como é que funciona isso aí, Raquel? Isso mesmo, o Levítico 19 fala bastante de você colocar em prática a sua santidade. Primeiro, começando com quem? Em quem? No seu lar familiar, com os seus pais. Legal. Isso, começando em casa, honrando pai e mãe. E depois a lição vai dizendo que também devemos, se nós temos muito a oferecer, devemos também oferecer ao nosso próximo, quem tem menos. Isso, entre ricos e pobres, né? O que a lição diz mais que tudo? Também há sobre justiça. Começar por nós a justiça. Nós fazer justiça com o nosso próximo.
A gente só quer justiça pra gente, né? Isso. A nosso favor, né? Tem também sobre a gente se afastar daquilo que não é certo. Espiritualismo, ocultismo, magias, essas coisas que Deus abomina. Deus não gosta disso. E hoje está presente de muitas formas. A gente passa uma, duas, três horas assistindo um filme, passa do início ao final ensinando sobre que o homem não morre. Não é? Ou ensinando práticas de ocultismo. A gente tem curiosidade por aquilo que é oculto, por aquilo que é espiritual, de uma forma do bem ou do mal. Mas Deus fala assim, olha, santidade, cara, isso aí não vem de Deus. Isso aí não tem nada a ver com o que você acredita. Você ficar botando teus olhos lá, ficar assistindo, alimentando a mente, ou lendo, né? E ele já deixou lá, né, pastor? Não faça assim, não santidade é assim que você não dá mais, se afastar disso, né? Boa. Se afastar praticamente disso daí, porque não é bom. Também fala sobre o nosso respeito com as pessoas idosas, as pessoas que têm mais experiência de vida, que têm muita coisa para nos ensinar, várias lições de vida que eles nos dão. Se as gerações se misturassem mais, se relacionassem mais, haveria muito mais acolher nessa... Crescimento, muito mais crescimento, isso. Então também há sobre imigrantes, que a gente deve acolher as pessoas. Outro ponto integridade, mais que tudo, ser íntegro na nossa santidade. Uma pessoa diz que é santo, vive em santidade, é uma pessoa bairrista, preconceituosa. Porque fulano tal, aquele país ali é pobre, é não sei o que e tal. O meu é superior, a minha cultura é melhor. Isso é uma prova de que a pessoa não vive em santidade. Isso, então... O que mais? A lição fala sobre isso, ser íntegro mais que tudo. É interessante, né, Raquel, essa parte aqui da integridade, porque quando a gente fala de integridade, muitas vezes somos bons em aparentar para as pessoas, né, ali na frente das pessoas, mas integridade tem a ver com aquilo que você faz tanto em público quanto no seu particular. Isso é integridade. Exatamente. Eu achei interessante também... É ali que você mostra que é íntegro, né? Exatamente. Eu achei importante a questão da integridade, por quê? A gente se revela santo pelas leis, né? Pelo cumprimento da lei. Mas qual está sendo a sua motivação para cumprir a lei? Se nossa motivação é status ou mostrar que é santo, a gente não vai ser íntegro. Mas se nossa motivação é o amor, aí, se eu estiver sozinho, se eu não tiver uma câmera me gravando, se eu não estiver em público, de qualquer forma, eu vou estar cumprindo a lei de Deus, eu vou ser separado. Porque minha motivação é nada mais do que o amor. O amor que o próprio Cristo nos ensinou. A base para a santidade é o amor a Deus, o temor a Deus, acima de tudo, né? É isso aí. Então, aqui, ó, em que áreas da sua vida necessitam de santidade? Anotei agora. Eu preciso, aqui, ó, botei aqui alimentação, sono, uso do celular, relacionamento, casamento, filho, no caso só tem um, né? Finanças. Eu fiz aqui a minha listinha, hein? E vocês aí, conseguiram identificar no final das contas, né, pastor, é aquelas práticas mesmo do nosso dia a dia. É a forma como eu falo com a minha esposa. É a forma como eu falo com jovens que eu estou lidando no meu dia a dia. É a forma como eu trato aquela pessoa que eu não conheço na fila de um mercado ou o caixa que está ali. Fui lá fazer uma compra, estou na correria, estou estressado. Você está me atendendo aí, estou pagando. Né? Tudo isso nós precisamos de santidade na nossa vida. E alguém mais conseguiu identificar alguma coisa aí na vida de vocês, na prática aí? Cara, isso aqui eu preciso crescer em santidade. Na verdade, as áreas que necessitam... Fala muito não, fala só 3 aí, viu? Você fala santidade, eu acho que... Na sua. Mas um que se identificou, eu falei as minhas aqui. Vocês têm algum aí que vocês acham que... Cara, eu tinha que crescer em santidade nisso aqui. Aqui tudo já pode ser arrebatado, pastor. Igual Elias. Tá longe. Tem, Raquel? Eu tenho uma que é em relacionamento com as pessoas, sabe? Empatia. Acredito que falta botei bastante também aqui, nisso. viu? Ó, palavras. Eu acho também que tem que crescer muito nisso aqui, viu? Palavras. Saber mais o que falar, para de falar bobagem. Sim. É isso aí. Podemos seguir aqui. E você? Em casa aí já parou para pensar aí que você pode mais, em que áreas da sua vida você necessita de santidade? Percebeu que ele é muito mais prático do que você imagina? O mais importante que saber, estudar tudo isso aqui, é você identificar, cara, eu preciso crescer nisso aqui. Às vezes pode ser um estilo de vida que você tem levado que não é saudável, né? Às vezes tem que ser um mau uso do tempo que você tem, às vezes não respeita os limites do seu corpo, né? Eu, no caso, tenho que dormir melhor, dormir mais cedo, cuidar mais da minha saúde, me relacionar-se com mais integridade com as pessoas, né? Então, em que áreas? Identifique e peça a Deus. Ande com Jesus para que você viva na prática aquilo que Ele espera de cada um de nós, né? Eu queria agora pedir ajuda do Alisson. Bom, leis debatidas de Levítico, né? Existem várias leis, né, que foram estabelecidas. A gente acabou de ler aqui diversas leis, né?
E eu queria que você explanasse um pouquinho mais aí pra gente aí, o que você conseguiu extrair da parte do comente aqui. Então, lá em Levítico 19, como aqui já está dizendo, a gente tem várias leis, né? Como a gente viu lá na parte da segunda, tem leis para ricos, leis para pobres, idosos, imigrantes. Então, para todo tipo de pessoas da sociedade, a gente tem. Legal, né, cara? A gente tem leis. Mas um em específico, né, chama a atenção por ela ser debatida. Se ela ainda vale para os nossos tempos ou não. Né, que está lá em Levítico 19, o verso é o 19. Uhum. E eu queria que vocês acompanhassem, que diz assim, ó. Guardarás os meus estatutos e não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. No teu campo não semearás sementes de duas espécies e nem usarás roupa de dois estofos misturados. Então, de duas cores, né? Exatamente, de duas cores misturadas. Então ele traz aí, a base é a mistura. Não deixe seus animais se misturarem, não deixe nem as suas sementes se misturarem, né? Se essa lei ainda vigora para os nossos dias, isso a gente não sabe, né? Não fica certo. Uhum. Não fica certo isso. E acho até a lição deixou um ponto importante, né? Porque a gente quer perguntando assim, lembra das leis dos animais limpos e imundos, né? A gente olha aqui, o que continua valendo... O que vale e o que não vale. A questão é a seguinte aqui, porque alguns pensam assim, né? Tem várias leis essa aqui, mas essa aqui não tem nada a ver, mano. Então, se essa aqui não tá valendo mais, então as demais também não valem também, não, né? Nem o rapaz e mãe e tal, lei moral de Deus, leis civis, deixa tudo pra lá. Porque se uma não tá mais contextualizada, então as demais também não servem mais, não é? Se tocou num ponto importante, né, que Deus queria. Porque o princípio aqui era não misturar, certo? A gente sabe que existe todo um projeto hoje, né, de sementes, né, de fazer alguns tipos de modificações e tal, etc, né? Até a lição mencionou aqui a questão da roupa, né? A roupa do sacerdote era uma roupa exclusiva, né? Uhum. Inclusive era uma roupa que era muito representativa, tinha várias cores, né? Todas as cores representavam a pureza, o azul, santidade, lealdade a Deus, a tiara, todos os utensílios da roupa. E Deus orientava o povo a usar uma roupa mais simples, certo? Porque o sacerdote tinha uma função específica, né? Representava era o representante de Deus na terra. E embora hajam leis que não se apliquem em todos os detalhes à realidade atual de hoje, o princípio permanece o mesmo. Qual que é o princípio? Não se misturem, mantenham a distinção, tenham uma vida distinta dos valores deste mundo, tá certo? E é interessante, né, como a Bíblia, ela é atual, e embora hajam coisas, como havia também leis cerimoniais que com a vida de Jesus, por exemplo, hoje você vai sacrificar animais? Não precisa. Certo? Porque não precisa sacrificar mais animais? Tudo que ele orientou do passado não serve mais? A orientação sobre animais limpos e imundos, os animais mudaram depois da cruz do Calvário? Não. Então, eles permanecem. Mas algumas cerimônias e leis não permanecem porque não tem mais significado, não tem mais sentido. Então, hoje, né, porque elas cumpriram o seu propósito, então, o fato de ter algumas orientações ou leis no passado que não tem mais um contexto atual hoje, não invalida o que ela serviu no passado e tampouco as demais que continuam servindo para nós hoje. Uma coisa é fato, né? A gente não pode fazer disso uma desculpa para a gente ignorar as orientações que Deus deu de forma específica para todas as pessoas, para o rico, para o pobre, para o idoso, para a criança, para o esposo, para a mulher. Aliás, todos os mandamentos aqui da segunda tábua, né, da lei de Deus, elas são expostas aqui. Não matar, não mentir, não roubar, honrar pai e mãe e tal, levantar falso testemunho, ser contente com aquilo que você tem, compartilhar aquilo que você tem com os outros, né? Então, santidade tem que ver com a prática do amor com aqueles que vivem ou convivem comigo. É interessante também, pastor, que como que a gente consegue entender, né, o que vale e o que não vale, né? A lição ela nos dá uma pista, né, interessante, muito bom. Primeiro a gente tem que ter discernimento, né? A gente tem que, de fato, se aprofundar e estudar, mas a lição ela nos dá uma dica preciosa, que a gente deve comparar os ensinos do Antigo Testamento com o do Novo Testamento. E ao compararmos esses ensinos, nós vamos perceber quais são as leis que se aplicam para nós ainda nos dias de hoje, como o pastor Fabrício bem mencionou aqui, os animais, a lei dos animais. Os animais mudaram, por acaso, algo do tipo? Então a gente precisa encontrar também ali no Novo Testamento essa base, esse fundamento, e certamente nós temos, né, essas bases e esses fundamentos ali no Novo Testamento. O interessante também é que Deus, ele não pede nada só pelo simples fato de pedir. Deus, ele é um Deus lógico, né? Ele nos faz um pedido para o nosso benefício, né? Então, por que que todas essas leis seriam abolidas se somente uma foi? Ela foi abolida por quê? Porque não faz mais sentido nos nossos dias. Mas
Qual outro parâmetro que a gente pode usar? É ser separado. Se a gente vê que o mundo, né, a grande massa está indo por um caminho, a gente vai pelo caminho. É isso aí. Dê uma desconfiada. Será se isso é o certo? Todos estão indo por esse caminho. Tem até um pensamento bom por aquilo, mas quebram a lei de Deus. Será se eu devo deixar a lei de Deus para seguir esse pensamento bom? Até ou a que a cultura está levando, parece que não tem nenhum sentido e tal. Interessante essa questão da separação, né? Separado do que é comum. Porque é para uso sagrado, tem um objetivo maior, né? Até a lição tocou num ponto que é muito comum, acho que é um assunto muito recorrente, né? Já vi vários vídeos sobre isso, a tatuagem é uma coisa muito recorrente, né? E tal, pode, não pode, é pecado, não é pecado e tal. Há algumas orientações da Bíblia, embora a Bíblia não trabalhe especificamente o tema, né? Há um texto aqui, inclusive Levítico, né? Não se tatuar pelos mortos, ou seja, não se martirizar pelos mortos, ou seja, a escarificação, que era cortar a pele. Fazer marcas. Né, em forma de adoração a quem havia morrido, né? E hoje tem a micro, né, em forma de desenho, de arte, etc e tal. Alguém poderia perguntar, por que não podem se tatuar, né? Por que não é prática comum dos cristãos, né? Não tem nada a ver, pastor, é comum de ver até líderes religiosos se tatuando. Não tem nada a ver, tatuar a mãe ou o pai, uma frase, um texto bíblico, Jesus e tal. Por que não fazemos isso? E é interessante, né? Porque nós não devemos nos identificar com o mundo. Exatamente. Uma coisa tão simples, né? Mas por quê? Porque Deus falou isso, mencionou essa e tantas outras coisas. Porque nosso padrão não é o mundo. Nosso padrão não é como as pessoas usam ou que deixam de usar no corpo, né? Até no meu caso aqui, né? A questão do uso de joias, né? É muito comum as referências bíblicas, né? De que era costume de povos que não eram o povo de Israel. Né? Então é muito legal essa questão de você se submeter à palavra, a tal ponto de dizer assim, olha, o que a palavra está dizendo? Ter humildade, dizer assim, olha, a palavra de Deus recomenda isso aqui. Então eu não vou fazer. Eu vou seguir e vou deixar de fazer aquilo que o pessoal normalmente está fazendo. E tem várias situações que envolvem. Santidade é você submeter a sua vontade a Deus. Eu achei interessante aqui, pastor Fabrício, que no trechinho aqui da lição, quando começa a falar sobre tatuagens, né? Diz assim, né? O Espírito Santo deseja fazer em nós uma tatuagem que ficará mais clara e bonita quanto mais tempo nós a tivermos. E ali ele pede para nós lermos, né, 2 Coríntios, capítulo 13, o versículo 13. Eu vou ler rapidinho aqui, que diz assim, ó: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O Espírito Santo, ele quer deixar a marca em nosso coração, para que nós possamos deixar a marca na vida de outras pessoas. E essa questão é muito importante, porque quando fala ali de tatuagem, é para que de fato nós sejamos o quê? Diferenciados, para que as pessoas olhem para nós e vejam que o quê? Existe uma diferença. E curiosamente, é uma tatuagem que teoricamente ninguém vê. Exatamente. Mas os efeitos dela, todo mundo vê. Então, é uma tatuagem interna. Certo? Íntima, tem que ver com relacionamento, com intimidade, tá certo? Mas não é algo exposto. É interno no coração, mas que na prática do dia a dia ela se manifesta, né? Então a tatuagem de Deus, ela é interna, de dentro para fora, né? Ela se manifesta de outras formas, não só em um desenho ou algo parecido, mas na prática da vida, dos valores parecidos com o caráter de Jesus. E o interessante é que você falou de identificação, né, com o mundo, as práticas do mundo. E essa identificação da tatuagem de Deus, de ser separado por Deus, é as boas obras. Então, questão de identificação, se identifique com o que Deus deixou, que são as boas obras, as boas práticas, né? Sim. Um bom exemplo. Sim. Vamos pro IPT, gente, correndo aqui, o tempo tá correndo, rolagem. O tema da semana aqui, a palavra-chave da semana é santidade. Já é o tema do nosso episódio. Eu queria aqui pedir ao pastor, vamos lá, pastor Rodrigo, qual é o seu texto, qual é a sua palavra que você queria acrescentar aqui à nossa rede semântica? Vamos lá. Pastor, aqui no livro de Mateus, o capítulo 22, o versículo 36 em diante, fala assim: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amará o teu próximo como a ti
mesmo. A palavra que eu escolhi aqui para completar a nossa rede semântica é mandamento. Isso nós temos que fazer de maneira prática, ou seja, santidade, como nós estamos falando aqui ao longo do nosso podcast, é aquilo que nós fazemos na prática. E amar a Deus acima de todas as coisas vai refletir no meu trato com o meu próximo, a maneira como eu trato, a maneira como eu falo com as pessoas. Então, eu coloquei aqui a palavra mandamento. Então, cumprir o mandamento de Deus é viver a prática da santidade. Da santidade. Beleza, exatamente. Raquel, e o teu texto e a tua palavra? O meu texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12 e 13, fala assim: E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. A palavra que eu coloquei é compaixão. Você ter amor pelo seu próximo, você fazer o bem, você abençoar as pessoas com o que você tem e não esperar de volta, porque quem vai te devolver em gratidão é Deus, somente Ele. Muito bom. Compaixão, a prática, né, de compaixão. Isso. Sensacional. E aí, Alisson, teu texto, a palavra aí. De todos os textos que eu tinha lido, eu achei esse muito interessante. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, o verso 16. E diz assim, ó: porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo, né? E a palavra que eu tirei daqui foi eu sou, ou as palavras, né? Eu sou, o verbo ser. Então, ele diz, sejam santos porque eu sou santo. Ele não diz, estejam santos porque eu estou santo. Ou seja, nós devemos ser e não estar santos. É um processo contínuo, né? Como o pastor Rodrigo nos disse. Todos os dias nós nos apresentarmos santos ao lado do nosso Senhor. É um desafio, né? Porque às vezes a gente quer estar em santidade no sábado, na igreja. Quando tem um grupo ali favorável, né? Um momento, né? O culto. E santidade não é isso, né? É ser diferente de estar, né? Que aqui a gente seja o tempo todo, vive em santidade o tempo todo com Jesus, né? Até achei legal aqui, né? Na parte que ele mencionou já aqui, né? Já que o Espírito Santo deseja tatuar seu coração com a experiência dessa nova aliança, quem foi salvo por Jesus, né? Que atributos, né? Você e eu gostaríamos que ele desenhasse ou que ele tatuasse na nossa vida, né? Aqui a palavra-chave é santidade, né? Quem sabe aqui precisa desenhar no seu coração. Quem sabe aqui a palavra é obediência, né? Obedecer aos mandamentos de Deus, né? Ser uma vida que tivesse mais compaixão das outras pessoas, né? Alguém que entendesse que santidade não tem a ver só com um lugar, com um tempo, com um espaço, com um dia, né? Mas em viver em santidade, né? Ter respeito pelas pessoas, pelos mais velhos, pelos pais, viver uma vida diferente, né? Escrever ali no meu coração, né? O amor ao próximo. O amor ao próximo. Quem sabe escrever o fruto do Espírito em nosso coração, né? É isso aí. E resolveria muitas coisas, né? Essa é a tatuagem de verdade, interna, que Deus quer fazer no nosso coração. Essa é permanente, viu? Essa dá frutos de verdade. Amém. Né? Você pode desenhar aqui no seu pescoço aqui, né? Amor ao próximo. Mas você, na hora do supermercado, você ser uma pessoa rude, né? Você pode ter uma tatuagem linda sobre o amor de Deus, uma cruz de Cristo, mas na prática você não morre pro eu, né? Mas de dentro para fora, ela é diferente. Exatamente. E esta tatuagem de verdade, só o Espírito Santo pode fazer em nossa vida. Caminhando agora, indo pro final, que pena, a lição tá top demais, hein? Eu queria pedir aqui uma ajuda aqui ao pastor Rodrigo. Oculto e revelado. Como assim oculto e revelado? Como é que funciona essa dinâmica dessa questão da vida em santidade, que ao mesmo tempo é algo que eu vivo com Jesus, mas que deve ser revelado para as pessoas? Como é que funciona isso? É interessante, né, pastor, que ao longo da nossa lição aí, do trimestre, a lição ela vem reforçando e nos mostrando que é possível encontrar Jesus no livro de Levítico. Jesus está presente ali no livro de Levítico. E ao ler a lição aqui, eu achei algo muito interessante que passa despercebido para nós. Eu gostaria de compartilhar esse trecho aqui. Logo no início da lição fala assim, que como acontece em todos os outros capítulos de Levítico, Jesus está também presente ali no capítulo 19. Ele pode ser encontrado na lei que ordena que parte dos grãos da colheita seja deixada para os pobres. Como assim? Como que Jesus é encontrado ali, né, neste capítulo, nesse versículo? Achei fantástico isso aí, viu? Muito bom. E surpreendentemente, esse mandamento possibilitou que Jesus viesse e salvasse o mundo,
Fato que fica claro quando lemos o livro de Ruth e descobrimos como a obediência de Boaz tornou possível a linhagem de Jesus. Ou seja, se não houvesse essa lei, não tivesse obedecido e deixado ali os grãozinhos, Ruth e Noemi não teriam comido. Exatamente. Ele não teria conhecido ela. Não teria conhecido. E então nós não teríamos o Salvador. Mas, pela graça de Deus, a lei estava ali e a lei foi cumprida. Mas antes aqui, vamos continuar aqui, ó. É interessante porque essa lei, né, apresenta um momento em que, quando alguém é obediente, né, quando alguém se dedica, né, a seguir as orientações de Deus, quando alguém se dedica a atender o que Deus pede, no caso aqui, né, Boaz foi obediente a Deus, né, ele permitiu que as famílias mais pobres, no caso, Noemi, que estava ali. É Noemi que era sogra, não é isso? É Ruth ou é Noemi? Isso. Noemi é a sogra. Né? Isso. E aí Ruth permaneceu com ela, falando, meu Deus, é teu Deus, onde você for, eu vou também e tal. E aí ela passa a colher, porque ela é pobre, né? As duas eram viúvas, elas foram lá comer. E aquilo possibilitou ela conhecer Boaz, né? Que se relacionou com Boaz e vieram descendentes. Aqui, ó, pastor, em Mateus capítulo 1, nós vemos aqui no versículo 5, né, em diante, fala, Salmão gerou Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Tá vendo aí, gente? Por obediência a uma lei, linhagem. a gente garantiu a linhagem de Jesus, né? Foi garantida a linhagem de Jesus, né? Exatamente. E curiosamente, dessa linhagem, né? A gente percebe aí, por obediência a essa lei, Jesus nitidamente sendo exaltado, né? Pelo cumprimento da lei que foi estabelecida ali. E isso, pastor, nos dias de Levítico. É interessante que fica oculto, né? Por isso que o título, né? Oculto e revelado. Está oculto ali a presença de Jesus, mas está ali de fato. Agora, o que é interessante, o que é revelado, né? Uma das citações mais importantes que nós temos aqui do Antigo Testamento vem exatamente de Levítico 19, que diz respeito ao amar o seu próximo, né? Jesus, então, ali, por exemplo, em Marcos, no capítulo 12, o versículo 31, Jesus incluiu esse mandamento entre os maiores, que é o amor ao próximo. E da onde ele tirou essa ideia? A ideia do livro de Levíticos. Então aqui está revelado na prática, claramente nos mostrando que nós temos que amar o nosso próximo. E ao amar o nosso próximo, nós estamos então vivendo, praticando a santidade. Onde é que Jesus tirou esse negócio? Que coisa linda que ele falou. Foi no livro de Levítico, gente. Até lá, ele pesquisou, copiou, colou e aplicou, né? Jesus deu uma nova lei. É isso aí. Primeiro porque ele vivenciou isso. Ele mais que nem poderia falar isso, né? Mas o próximo a si mesmo, né? Ele nos amou tanto que deu a sua vida por cada um de nós, né? Ele é aquele que veio aqui, né, nos perdoar os pecados, né, e nos purificar de toda a injustiça. Caminhando para o final agora, gente! O pastor já achou ali quem era o descendente, né? Com certeza. De Boaz e de Ruth, né? Ajuda dos universitários. Obed, né, que gerou Jessé, e foi aí, surgiu Davi, chegou até Jesus Cristo. Fantástico, né? Eu falei Salmão, porque Salmão é antes de Boaz, né? Boaz é o filho de Salmão e Raabe. É isso mesmo. Coisa linda, né, gente? Uma ex-prostituta. Jesus não tem vergonha da gente, né? Se você viu como é que chama? A biologia, não, como é que chama? A genealogia de Jesus aí é só uma tranqueira atrás da outra. Só a nata, né? E como eles se tornaram diferentes, porque decidiram aceitar a Jesus, passaram a viver em santidade, mesmo tendo uma vida tão pecadora, vamos dizer assim. Agora, caminhando para o final, santidade na prática. Vamos agora para a parte prática, vamos ao nosso consenso final aqui da nossa lição, que foi fantástica demais. Eu queria começar aqui pela Raquel. O que você queria destacar? Considerações finais, né, Raquel, sobre essa santidade na prática que Deus quer que a gente tenha. Bom, essa santidade na prática é a gente viver realmente de acordo com a lei de Deus, que é o amor dele. Aqui tem uma frase que eu gostei muito, ó. Não tem conhecimento prático da verdade bíblica que leva à humildade de vida e à conformidade de sua vontade com a vontade de Cristo. Não estão vivendo em obediência a todas as reivindicações divinas, que quer dizer que nós devemos obedecer às leis de Deus, porque é o amor de Deus. E a gente também precisa, não dizer que nós não precisamos desse amor. Temos que ser humildes em dizer que precisamos do amor de Deus. E precisamos realmente. Eu achei fantástico aqui. Não tem conhecimento prático da verdade bíblica que não leve à humildade de vida, né? Que se coloque em conformidade com a vontade de Deus, né? É quase que impossível alguém dizer que vive uma vida em santidade e ter uma vida arrogante, né?
ter uma vida em santidade e ter uma vida independente da vontade e da palavra de Deus, né? Então elas estão intrinsecamente ligadas, né? Uma pessoa em santidade, ela vive uma vida de humildade, né? Reconhecendo quem é e quem Deus é, sem sentir superior a ninguém. Ela leva a prática da humildade. Ok, obrigado, Raquel, pela consideração aí. Agora, Alisson, ia falar pastor Alisson. Eita. Vamos lá, brother, considerações finais aí sobre aquele consenso final. A gente vai chegar aqui, que você chegou também, sobre a santidade na prática. A gente viu que santidade, ela é prática, né? E aqui na sexta-feira, esse é o tema. Santidade prática. E Ellen White já chega nos mostrando como a gente deve fazer isso no nosso dia a dia, lá no livro Evangelismo. Já no início, aí a primeira citação é que diz que responsabilidade e atividade pessoal no buscar a salvação dos outros, isso é a educação que deve ser ministrada a todos os que chegaram recentemente à fé. Ou seja, demais. Aquele que é novo na fé, é responsabilidade dele trazer outros para esse mundo, trazer outros para essa salvação. E ele diz uma palavra muito especial: educação. Nós devemos ser educados assim, em pensar no próximo, não em somente... Entende logo cedo, da hora que nasce na fé, né? E se hoje a gente, se hoje a gente não tem esse pensamento, a gente deve ser reeducado assim. Não é somente ir para a igreja, não é somente fazer ali uma coisinha, não, e aqui tá tudo bem. Não, é minha responsabilidade, a sua salvação, a salvação. Acho que é um paradigma aí, né, que tem que quebrar, porque quando eu batizei, né, a preocupação era não ir mais para as festas, não mais beber, não fumar, cuidar daquelas amizades e tal, né? A preocupação era a gente se afastar. E aqui a gente houve é uma quebra de paradigma, né? Porque quer viver em santidade? Compartilhe a sua fé. Se misture com as pessoas. Mostre ou compartilhe com os outros aquilo que você recebeu. Ao invés de ficar tão preocupado de não se contaminar, preocupe-se em dar sabor à vida das pessoas, né? Então, é uma coisa muito importante. Ele não tocou num ponto importante. Faça isso desde os primeiros dias que você nasce na fé. Então, quer viver em santidade? Viva a missão. Leve pessoas a Cristo. Compartilhe o que você recebeu o máximo que você puder. E não se isole das pessoas, né? Ao contrário. É cumprir a missão de levar pessoas aos pés de Jesus. Considerações finais, brother, por gentileza. No final das contas, a santidade nada mais é do que demonstrações práticas, né? Você vive aquilo que você prega. Boa. Uma vez que você aceitou a salvação em Cristo, uma vez que você entende que Ele já fez provisão para você viver a eternidade, agora você passa a viver, então, isso de maneira prática. E Ellen White, então, ela vai dizer o seguinte para nós no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos: se Deus fez provisão para que o ser humano obtenha a vida eterna, ele tem meios para atender à exigência de que pratique a santidade nesta vida. Boa. Todos os que quiserem mostrar evidências de que receberam a vida futura darão demonstrações práticas em sua vida, em seu caráter, de que vivem aqui em novidade de vida, em pureza e santidade, seguindo o que foi revelado. Então, santidade é obedecer, mas é obedecer como? Na prática. Você nesta vida, né? Nesta vida. Nesta vida. É isso aí. Muito bom. Por favor, Alisson, termina o coração pra gente. Termina. Oremos. Senhor Deus amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Queria pedir uma bênção especial por nós, por todos os ouvintes, por todos os espectadores desse podcast. Que essa mensagem, Pai, de santidade esteja presente em nosso coração. Que essa seja a tatuagem do Espírito Santo em nosso ser. Amém. Te pedimos isso porque pela carne nós não conseguimos. Verdade. Mas pelo Teu Santo Espírito nós conseguimos todas as coisas, Senhor. Amém. Te agradecemos pela vida, pela saúde e por sermos separados por Ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Alisson, pela oração, pela participação. Valeu, pastor Rodrigo. Foi top demais. Raquelzinha. Muito bom, hein? Na próxima é só espanhol, hein? Graças, pastor. Na próxima só espanhol. E a você também, que nos acompanhou até agora aqui. Esperamos que você tenha rompido esse paradigma aí de santidade, algo que você vive isolado, longe das pessoas, né? Lembre-se que santidade não é se separar dos pecadores, não é? Mas dos pecados, a prática do pecado. Deus nos dá o privilégio de sermos uma bênção, de andar com Jesus, ser como Jesus, abençoar as pessoas
e sermos para as pessoas o reflexo do caráter de Jesus aqui na Terra. Nessa vida, não é lá no céu quando ele voltar, não. A santidade é vivenciada, experimentada agora, andando com Jesus todos os dias, se parecendo com ele. Que Deus abençoe muito você. Não esquece de compartilhar esse conteúdo. Vai lá no nosso canal ou no nosso Instagram. Compartilhe com outras pessoas para que outros também tenham acesso a esse conteúdo e sejam abençoados e também sejam despertados para essa vida de santidade que Deus espera de cada um de nós, tá bom? Que Deus abençoe. Tá chegando ao final, gente. Tem mais um episódio. Nos encontramos nessa temporada aqui, mais um episódio dessa temporada. Nos encontramos aqui no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá!